Querido, quero te convidar a continuarmos a meditação na palavra do Senhor, no Sermão do Monte, que temos aproveitado para aprender das verdades bíblicas que o Senhor Jesus nos ensina através desse seu discurso, que nós conhecemos como Sermão do Monte. No último domingo em que nós estivemos juntos, nós pudemos refletir sobre como o Senhor Jesus espera que seja a religião do cristão. Não sei se os irmãos lembram, abram suas Bíblias aí em Mateus capítulo 6, nós estamos no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. E nós fizemos isso no último domingo, aproveitando alguns exemplos que o próprio Jesus nos trouxe na sua palavra. Jesus apresenta a questão da esmola, como sendo ali uma obrigação nossa para com o outro, cuidado para com o outro. Nós vimos Jesus falando sobre a própria oração em si, que seria um reflexo da nossa obrigação para com o próprio Deus, o relacionamento nosso para com o nosso Deus. Nós vimos também Jesus falando sobre o jejum, no sentido de trazer a nossa reflexão, a nossa obrigação para conosco mesmo, né? Uma autodisciplina, um autocuidado. E de forma mais ampla, esses exemplos de Jesus, essa palavra de Jesus especificamente, estava preocupada, ou era uma palavra preocupada com a prática da justiça cristã. Lembram que nós falamos que essa justiça ela estava relacionada em um aspecto com a bondade, a pureza, a honestidade, o amor que o cristão deveria demonstrar, aspectos práticos, mas também por outro lado, ou aspectos morais, se nós pudéssemos dizer dessa maneira, mas por outro lado também aspectos religiosos, como os exemplos que ele mesmo trouxe, para nos fazer refletir a respeito disso, certo? Jesus estava demonstrando que a sua justiça englobava tanto um aspecto da prática moral, mas também uma esfera religiosa. E por conta desse aspecto religioso, ele queria combater dois problemas existentes. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, se você olhar no verso 5, por exemplo, você vai ver Jesus falando quanto à ostentação religiosa dos fariseus, os hipócritas, né, que gostam de orar em pé nas sinagogas, né, essa ostentação, essa hipocrisia religiosa dos fariseus. Mas também no verso 8, nós vemos Jesus comparando o formalismo dos pagãos. E você deve se lembrar também que quando nós refletimos sobre essas palavras de Jesus, nós vimos que a sua intenção era comparar, distinguir a prática dos seus discípulos com essa prática hipócrita ou com essa prática dos pagãos. Ou melhor, né, nós falamos no último domingo sobre a questão da hipocrisia, né? Mas nesse domingo, querido, eu queria que nós pudéssemos refletir um pouco sobre esse outro pecado que Jesus também levanta aqui, esse aspecto da formalidade, dessa formalização, esse formalismo mecânico que os pagãos apresentavam e que era trazido ali por Jesus. Jesus queria trazer para os seus discípulos a reflexão, uma conscientização sobre o esvaziamento dessa natureza da própria oração em si. Ao invés da oração ser utilizada como uma prática de acesso real, pessoal para com o nosso Deus, ela ser utilizada de maneira incorreta ou indevida, apenas como uma mera recitação de palavras. E nós pulamos um trecho, exatamente onde Jesus trata disso no último domingo, que é o trecho onde nós temos registrado a oração do Pai Nosso. Então eu quero te convidar que nós leiamos, para que nós possamos estudar sobre esse aspecto do ensino de Jesus, o texto bíblico que nós temos em Mateus 6, versos de 7 a 15. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos de 7 a 15. Nos diz assim a palavra de Deus: e orando,
Não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. E aí aquilo que nós falamos já do alerta de Jesus. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar mais uma vez, queridos? Pai amado, estamos com a Tua palavra aberta, queremos meditar sobre ela, sobre as Tuas verdades, o ensino do Teu Filho Jesus. Portanto, nós te pedimos, Pai, traz a nossa atenção ao texto bíblico, que nós possamos estar com os nossos olhos atentos, os nossos ouvidos atentos à Tua mensagem. Que o Senhor possa usar a minha voz, possa usar a minha vida, e que a mensagem do Teu Evangelho seja pregada nessa noite, Pai. Fala comigo, fala com os meus irmãos, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós vemos novamente Jesus pintando aqui um contraste entre duas alternativas distintas, a fim de indicar aqui o caminho com mais clareza. Nós vimos Jesus falando quanto à piedade em geral, ele mostrou o contraste do modo de ser dos fariseus, cheio de ostentação, egoístas, e do cristão. E aqui agora, quanto à prática da oração em particular, ele contrasta o modo pagão da eloquência sem nenhum significado, com a maneira cristã, a comunhão significativa com Deus. Veja que Jesus está sempre chamando os seus discípulos para algo mais elevado que as realizações ou os feitos daqueles que os cercam. Sejam essas pessoas religiosas ou não religiosas. Jesus enfatiza nesse texto que nós lemos que a oração cristã, por ser sincera, por ser algo refletido, mais profundo do que qualquer outra coisa encontrada na comunidade não cristã. E a ideia do texto original aqui, a ideia desse ensino, dessa palavra de Jesus que nós lemos aqui a partir do verso 7, é justamente demonstrar algo como uma tagarelice, sabe? Falar sem pensar, falar demasiadamente, sem sentido, só amontoar palavras. Essa é a ideia de Jesus aqui. E nós entendemos que Jesus, obviamente, não está criticando ou negando a possibilidade de repetições em orações. Não é essa a ideia de Jesus aqui. O próprio texto bíblico, inclusive, vai nos apresentar situações onde o próprio Jesus ou Paulo, por exemplo, usam de repetições nas suas próprias orações. Então, o contraste que Jesus estava querendo trazer, ou as palavras, o ensinamento de Jesus, não era quanto à questão da repetição em si. Mas o foco de Jesus era, de fato, naquilo que as nossas traduções, como a gente leu aqui na revista atualizada, trabalham como vãs repetições. Se você olhar, se você talvez no seu celular, aí você tiver a possibilidade de ver outras versões, você vai perceber, por exemplo, que a nova versão internacional, a NVI, vai traduzir esse texto como: não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que pelo muito falar, ou por muito falarem, serão ouvidos. Percebe? Essa é a ideia de Jesus. Consegue fazer esse contraste que Jesus está trabalhando aqui com os seus discípulos? Talvez hoje, querido, nós já tenhamos tido, ou ainda teremos algum momento de oração,
em que nós, eu e você, não estivemos ou não estaremos tão atentos ao fato daquilo que nós estamos falando nas nossas orações. Esse é o ponto que Jesus quer trabalhar conosco, assim como Ele queria trabalhar com seus discípulos. Na nossa vida diária, às vezes nós queremos e temos isso como um ritual. Não sei você, né? Mas talvez aquela oração antes do almoço, que você faz só para cumprir tabela. Talvez aquela oração que você faça antes de dormir, caramba, não tive nenhuma oportunidade de falar com Deus hoje, aquele minutinho que eu cumpro tabela, checklist. Talvez você, né, comece a orar deitado já na cama, vá dizer só o amém no outro dia. Né? De fato, momentos da nossa vida cotidiana, da nossa vida diária, em que nós temos a oração como um ritual, sem prestarmos a devida atenção naquilo que estamos fazendo. Sem prestarmos a devida atenção nessa relação a qual Deus nos chama para ter com Ele. Momentos talvez que a oração é como se fosse uma música do Spotify, né? Fica rolando ali, te fazendo uma outra coisa e tá tudo bem. E desculpa, meu querido, mas isso não significa que você não possa, obviamente, enquanto está fazendo alguma coisa, estar em oração também, não é essa a ideia, ok? Você pode estar ali, por exemplo, dirigindo seu carro no trânsito de São Paulo e orando ao Senhor. Glória a Deus, eu espero que você faça isso. É uma melhor opção do que talvez xingar o motorista do lado, né? Talvez seja uma opção mais inteligente. Não sei, mas... ou às vezes você está fazendo alguma outra atividade em casa, né? Poxa vida, lavando uma louça ou arrumando alguma coisa, cuidando de algo, e percebe maravilhado a bênção do Senhor na sua vida e louva ao Senhor com uma oração. Olha que maravilha, né? Que coisa gostosa de podermos ter essas oportunidades na nossa vida diária, no nosso cotidiano. Será que essas palavras de Jesus não poderiam ser aplicadas ao nosso culto de maneira geral? Será que Jesus estava só preocupado com a oração, assim de forma estrita? Ou será que nós mesmos, porque às vezes preferimos um culto mais litúrgico, mais tradicional, ou o contrário, às vezes preferimos um culto mais contemporâneo, né, mais avivado, por assim dizer, né? Será que nós mesmos não somos culpados dessa tagarelice sem sentido, inclusive no nosso culto? Querido, mesmo no nosso culto público, nós corremos o risco de estar fora de foco, de não termos a atenção devida no relacionamento que o Senhor quer que nós tenhamos com Ele mesmo. E essa oração vem nos ensinar isso. Queria te chamar uma leitura no Antigo Testamento, só para que os irmãos percebam o cuidado que o Senhor tem sobre esse aspecto. Abra sua Bíblia em Eclesiastes 5. Eclesiastes capítulo 5, versos 1 e 2. Eu vou fazer essa leitura na nova versão transformadora, na NVT. É uma linguagem um pouco mais atualizada para que os irmãos percebam o cuidado que o texto bíblico já nos traz. Olha só. Quando você entrar na casa de Deus, tome cuidado com o que faz e ouça com atenção. Age mal quem apresenta ofertas a Deus sem pensar. Não se precipite em fazer promessas, nem em apresentar suas questões a Deus. Afinal, Deus está nos céus e você na terra. Portanto, fale pouco. Às vezes a gente acha, mesmo no nosso culto, ou mesmo na nossa prática devocional, que pelo muito falar, pela nossa eloquência, pelo como nós sabemos, o nosso léxico, a gente acha que isso vai trazer uma proximidade com Deus, ou uma santidade no nosso proceder, do nosso culto. Não é bem assim, querido. Nesse mesmo sentido do que nós lemos, a própria oração do Pai Nosso pode ser uma série de palavras vazias e sem sentido. Já parou para pensar nisso? Quantas vezes você foi chamado a fazer a oração do Pai Nosso e simplesmente, por sabê-la de cor, repetiu essa oração
sem nem se preocupar com o que você estava dizendo. O fato é que se nós olharmos para a oração do Pai Nosso, Jesus não tinha como objetivo que essa oração fosse apenas memorizada. Que bom que ela é, mas Jesus não tinha esse objetivo. Pelo contrário, Jesus nos deu essa oração para que nós evitássemos usar as repetições. Jesus não disse para nós, orem exatamente com essas palavras, mas sim, orem desta forma. Se vocês perceberem no texto, a ideia de Jesus aqui é, usem essa oração como um modelo, não como um substituto de qualquer oração que você vá fazer no seu dia a dia. E ele traz alguns aspectos dessa oração que eu gostaria de meditar contigo nessa noite. Primeiro, para quem a oração é dirigida? Nós vemos que a oração ela é dirigida ao Pai Nosso que estás nos céus. Veja que Jesus nos orienta a orar ao Pai Nosso. Pai este que está nos céus. Jesus esperava que seus discípulos naquele tempo e nós hoje olhássemos para essa oração e nos lembrássemos primeiramente que nós estamos falando com o nosso Pai. O valor dessa palavra Pai é tão intensa dentro dessa realidade que através dela Jesus inclusive começa a sua oração nos confirmando que existe um único Deus. E esse Deus é o Pai Celeste. Esse Deus é o nosso Pai, aquele que está no céu. Você sabe tanto quanto eu, querido, que ao longo da história humana nós vimos diversas culturas, mesmo ainda hoje no nosso meio, talvez grupos menores, que afirmam a existência de diversos deuses. Obviamente, cada um desses deuses tinham as suas exigências como deuses, não? Jesus aqui confrontando a cultura daquela época, a cultura grego-romana, diz, existe um só Deus. Você vai orar ao seu Pai, ao nosso Pai. Este Pai que está nos céus, esse que é o único Deus. Nós servimos a um único Deus, e é a Ele que nós dirigimos a nossa oração. E esse Deus, querido, tem um coração de Pai. O fato de nós sabermos que nosso Pai nos ouve é reconfortante. É tão reconfortante a ponto de nós sabermos que tudo ao nosso redor está sendo guiado, está sendo dirigido por esse Deus, Deus que é Pai. Não apenas uma divindade que está lá distante na sua majestade, na sua glória, no seu poder, no pedestal de mármore, mas um Deus que se preocupa com cada um de nós, porque Ele é o nosso Pai. Deus que não nos abandona em tempos de dor, Deus que não nos abandona em tempos de aflição, Deus que tem cada momento das nossas vidas nas suas mãos. Deus que é Pai. E se nós cremos que Deus é o nosso Pai, as vontades egoístas do nosso coração somem. Ele não é o meu Pai, Ele é o nosso Pai. Embora o carinho de um pai naturalmente seja sentido individualmente, nós tenhamos a presença e percebamos Deus como pessoa conosco. Ele é o Pai que abraça o seu povo. Ele é o Deus, embora digno de toda a glória, de toda a majestade, não impede que esses seus atributos nos afastem dele. Deus se manifesta ao seu povo. Deus se faz presente entre nós. Nós cremos que Deus está presente aqui essa noite. Amém, querido? Amém. Louvado seja o nome do Senhor, porque em toda a sua majestade, em toda a sua glória, em toda a sua divindade, Deus é Pai, o nosso Pai.
e Ele está presente conosco. Agora, o fato de Deus, nosso Pai, ser o Pai que está nos céus, também nos deve fazer lembrar da sua santidade e do seu poder. Uma coisa não anula a outra. Uma curiosidade nos evangelhos é a pouca frequência que nós vemos Jesus usando o nome Pai para se referir a Deus. Por exemplo, se nós pegarmos o Evangelho de Marcos, e aqui estou pegando o Evangelho de Marcos porque é o mais antigo dos 4 evangelhos, aquilo que os estudiosos nos trazem, provavelmente é a fonte mais próxima da vida de Jesus que nós temos acesso. No Evangelho de Marcos, por exemplo, nós vemos Jesus chamar a Deus como Pai apenas 6 vezes em todo o Evangelho. E nunca Jesus Cristo faz isso fora do círculo dos seus discípulos mais íntimos. Interessante isso. Claramente para Jesus, o fato de usar, ou de Deus ser chamado como Pai, era algo tão sagrado, tão sublime, que ele só se atrevia a utilizar desse artifício em um ambiente onde os presentes pudessem, de fato, possuir os elementos necessários para entender aquilo que ele estava falando. Aquele que está nos céus, o Deus de Israel, poder ser chamado de Pai. Deus é o Pai que está nos céus. Nele repousam todo o amor de um Pai, a santidade que declara quem Ele é e o poder que manifesta todo esse amor na nossa vida. Se nós nos lembrarmos disso, querido, de que nós estamos falando com um Deus que é um Pai, é nosso Pai, pessoal, amoroso, poderoso, o conteúdo das nossas orações vai mudar. Provavelmente, os interesses de Deus terão prioridade. E aí você pode voltar os seus olhos para a oração do Pai Nosso, você vai perceber isso. Você vai perceber que a prioridade é o teu nome, o teu reino, a tua vontade. Para que depois as nossas próprias necessidades possam ser colocadas, mesmo que sejam em segundo plano, mas colocadas totalmente entregues a esse Deus que é nosso. Dá-nos, perdoa-nos, livra-nos. Talvez você já tenha percebido isso ao meditar a oração do Pai Nosso em outros momentos. A meditação sobre o Pai Nosso não é algo tão incomum. É natural que nós vejamos mensagens a respeito dessa oração, ou que nós mesmos tenhamos acesso a material de estudo sobre a oração do Pai Nosso. Ela tem claramente 2 partes. Aqui eu não vou reinventar a roda com os irmãos. Você percebe que a oração do Pai Nosso ela tem uma primeira parte, onde o foco está na glória de Deus, a primazia é dada à glória de Deus, e uma segunda parte, onde as nossas necessidades são colocadas na dependência de Deus. E são justamente as outras 2 partes da minha pregação aqui nessa noite. São justamente os 2 outros aspectos que eu quero meditar com os irmãos. Então agora, tendo visto com quem nós estamos falando, identificado aquele com quem ou para quem nós direcionamos a nossa oração, dá para a gente meditar um pouco mais profundamente naquilo que de fato é a nossa oração. E essa primeira parte do Pai Nosso nos mostra a prioridade nos interesses do próprio Deus. Veja aí na sua Bíblia, versos 9 e 10. Os 3 primeiros pedidos na oração do Pai Nosso expressam a nossa preocupação com a glória de Deus. Em relação ao seu nome, em relação ao seu governo e em relação à sua vontade. Veja comigo no texto. Logo no começo nós vemos: santificado seja o teu nome.
E aqui nós precisamos entender que entre os hebreus, o nome ele não era simplesmente um vocábulo que se podia utilizar para identificar alguém, tá bom? Não é Vinícius, Igor, Wesley, não é somente isso, tá ok? Mas o nome representava a própria pessoa, o seu caráter, a sua atividade. Portanto, quando nós lemos aqui sobre o nome de Deus, é o próprio Deus sobre o qual nós estamos falando. Como Ele é em si mesmo e como Ele tem se revelado. Você pode perceber que na história de Israel, nós vemos diversos momentos onde Deus muda o nome da pessoa. Justamente porque algo especial aconteceu. E a pessoa teve então o seu nome mudado. Porque o nome representava quem a pessoa era. O seu caráter. Aquilo que ela fazia, ou aquilo que ela representava. Então, quando nós vemos aqui, santificado seja o teu nome, nós não estamos querendo trazer mais santidade ao nome de Deus. Deus já é santo. Deus já é santo, santo, santo. Mas significa pedir a Deus que nos permita que nós sejamos capazes de dar a Ele o único lugar que a natureza dEle, que o caráter dEle merecem e exigem. Quando nós oramos, santificado seja o teu nome, significa nós sermos reverentes à existência de Deus. Deus existe. Significa nós sermos reverentes a quem de fato Deus é. Significa nós sermos reverentes, nós sermos cientes da sua presença entre nós. Deus está aqui. Lutero, no seu catecismo, ele faz uma pergunta. Como é santificado entre nós o nome de Deus? E a resposta que ele traz é: quando tanto a nossa vida como nossa doutrina são verdadeiramente cristãs. E com isso ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que quando nossas convicções intelectuais e quando as nossas ações práticas são a expressão de uma submissão total à vontade de Deus. Nós reconhecemos a santidade de Deus, nós podemos dizer: Pai, eu quero que o seu nome, o teu nome seja santificado, quero reconhecer a tua natureza, o teu caráter, quando eu obedeço ao Senhor. E aí nós vamos ver que a própria oração vai nos trazer essa verdade. Mas antes, ela fala sobre o reino de Deus. Quando lemos venha o teu reino, nós temos que entender que, da mesma forma como Deus já é santo, Ele também já é rei. Nós não estamos nos manifestando sobre um reino que ainda há de vir, ou sobre um reinado de Deus que ainda há de ser manifesto. Deus já reina. Mais uma vez, para que nós possamos entender o contexto, Jesus usa o reino de Deus, essa palavra reino de Deus, ou reino dos céus, de maneiras distintas ao longo dos evangelhos. Nós vemos, por exemplo, Jesus dizendo que o reino de Deus está dentro de vós. Lucas, capítulo 17, nós vemos Jesus usando essa expressão, que o reino de Deus está dentro de vós, manifestando claramente de que o reino já é algo presente, já é algo perceptivo. Mas Jesus também usa o reino de Deus, ou o reino dos céus, como sendo algo futuro, como nessa oração que nós estamos vendo agora. Quando nós vemos Jesus nos ensinando a orar, venha o teu reino, significa que eu quero algo que ainda não está presente. Percebe isso? Jesus usando essa diferenciação, usando em algumas maneiras o reino como sendo algo presente, mas em outras o reino como sendo algo futuro. Agora, como é que a gente pode entender que esse reino pode ser simultaneamente algo presente e algo futuro? Entendendo que Deus é aquele que governa a nossa história. Antes de mais nada. Deus é rei, Ele governa a nossa história. A minha e a sua. Deus é aquele que, desde o princípio da criação,
e todas as coisas foram feitas por Ele, para a sua honra e glória. Nós estudamos isso hoje na classe dos jovens, sobre o sentido da vida, e nós vimos que a origem de todas as coisas é o próprio Deus. A origem da criação é o próprio Deus, a nossa origem é o próprio Deus. E nós fomos criados por um propósito. Nós temos uma finalidade que é a glória do próprio Deus. Ele já reina, querido. Você pode espernear, você pode não reconhecer isso, você pode fazer o que você quiser. Deus reina sobre a sua história. Mas também nós aguardamos ansiosamente pelo cumprimento da palavra de Jesus, pelo cumprimento da palavra de Deus na Bíblia, onde nós vemos que ao som da trombeta, todo olho verá Jesus Cristo voltando em glória, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é Senhor, e nesse sentido o reino ainda vem. É o que às vezes nós costumamos falar do já e ainda não. Você já deve ter ouvido essa expressão. Nós vemos e percebemos o reino de Deus como sendo algo presente nas nossas vidas, porque Ele já reina. Mas nós sabemos que o reino de Deus ainda será plenamente estabelecido com a volta de Jesus. Então, orar para que o reino de Deus venha é clamar como igreja, que nós reconhecemos o domínio de Deus sobre nós, nós reconhecemos que Deus é rei sobre nós, mas também clamamos que Jesus volte. Abrevia esse tempo, Deus. Volta logo. Restabelece o teu reino de maneira plena, para que a nossa comunhão seja perfeita mais uma vez contigo. Essa é a nossa oração. Venha o teu reino. E mais uma vez, não faz o mínimo sentido nós orarmos para que Deus estabeleça plenamente o seu reino, se nós não obedecemos a sua vontade. Veja como essas duas coisas estão ligadas com a questão da nossa obediência ao Pai. E por isso, ao final, nós podemos ver dessa parte, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Orar pelo reino de Deus, querido, orar pela santificação, pelo reconhecimento da santidade de Jesus, é orar pela submissão total da nossa vontade à vontade de Deus. Clamar, seja feita a tua vontade, faça-se a tua vontade, é crer na sabedoria de Deus e do seu amor. Não é simplesmente uma declaração de derrota. Ah, seja feita a tua vontade. Ah, que se faça a tua vontade então. Ah, já foi mesmo então. Não é essa a ideia, querido. Não é ter uma palavra de uma pessoa amargurada porque não consegue fazer aquilo que quer, ou porque nós não temos a força nem o poder para fazer as coisas do nosso jeito. Ah, ok, sou um robô na mão de Deus. Você não entendeu ainda. Você não entendeu. Mas orar que seja feita a tua vontade é saber que em Deus nós somos agraciados boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É entender que Ele é quem tem pensamentos de paz e não de mal a nosso respeito. É isso que a palavra de Deus nos diz. É reconhecer que a sua soberania enche toda a terra. Que o nosso desejo é que nossa vida na terra seja o mais próximo possível do que será no céu. Nós queremos ver o nome de Jesus, o nome do nosso Deus sendo santificado em toda a terra. Queremos que o reino de Jesus plenamente se estabeleça. Por quê? Porque nós cremos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para nós. E por isso nós nos submetemos a ela. Obviamente aqui o céu e terra nos demonstram dois extremos de como a vontade de Deus enche toda a criação, enche toda a terra, não há lugar onde a vontade de Deus não se faça, não se cumpra. Talvez ao avaliarmos esse pedaço da oração, nós já possamos concluir o quão fácil é repetir essas palavras como se nós fôssemos papagaios simplesmente aqui.
Contudo, queridos, se nós nos colocarmos de tal maneira ou em tal intenção de fazermos essa oração com sinceridade de coração, veja o quanto isso tem implicações tremendas na nossa vida. No egocentrismo que nós vivemos hoje, essa sociedade doida do eu, do meu, da minha felicidade, do meu prazer, você orar algo assim é totalmente contracultural. Você orar não pelo seu nome, mas você não se preocupar com o seu nome, o nosso pequeno nome, né? Quanto nós somos ávidos em nos defender quando nós somos difamados. O quanto nós gostamos de ver os nossos nomes reconhecidos, né, nas listas de pessoas influentes, pessoas que realmente são alguma coisa, né? Como nós gostamos, como somos quando somos reconhecidos. Olha, ali vai o fulano de tal. Nossa, olha só. Quero ser amigo desse cara. As redes sociais que nós vivemos hoje, nós somos medidos pela quantidade de conexões que nós temos. O quanto nós somos conhecidos, o quanto os nossos vídeos, o quanto as nossas fotos são curtidas. Percebe esse egocentrismo contra o qual Jesus tem combatido através desse ensino na oração do Pai Nosso? Você consegue fazer esse contraste? Ou o nosso pequeno império, né? Nosso pequeno reino aqui, o quanto nós gostamos de influenciar as pessoas, manipular as pessoas, fazer com que as coisas sejam colocadas de acordo com o nosso tabuleiro de xadrez. A regra é minha. Eu quero mover aqui a situação para que seja fomentado o meu ego, o meu poder. Ou a nossa vontade. Para a gente completar essa tríade aqui. Somos crianças birrentas. Se as nossas vontades não são feitas, não são cumpridas da maneira como a gente quer, olha. A gente gosta de fazer bico, né? Quando a gente é contrariado. A gente acha que só as crianças fazem isso. Mas talvez você se lembre em algum momento na sua vida onde você também agiu dessa maneira. Padrão estabelecido por Jesus aqui nesse começo da oração, nessa primeira parte da oração. A nossa prioridade máxima não está no nosso nome, não está no nosso reino, não está na nossa vontade, mas em Deus. E aí com isso nós podemos passar para a segunda parte dessa oração, para o final dessa oração, onde nós somos chamados a orar na dependência da graça de Deus. Versos 11 a 15 aí na sua Bíblia, se você puder acompanhar. Veja que na segunda metade dessa oração, nessa segunda parte da oração, o adjetivo possessivo passa do teu para o nosso. Nós passamos das coisas divinas para as nossas próprias coisas. Uma vez que nós expressamos a nossa preocupação com a glória de Deus, nós expressamos agora a nossa humilde dependência da graça de Deus. Visto que Deus é o nosso Pai, o Pai nosso que está nos céus, e que nos ama com o amor de Pai, Ele também está preocupado com o nosso bem-estar. Ele se preocupa com o bem-estar dos seus filhos e deseja que nós apresentemos a Ele as nossas necessidades. E aqui Jesus usa 3 aspectos da nossa necessidade da graça do Senhor: o alimento, o perdão e do livramento do mal. Ok? Quando nós pedimos que Deus nos dê o pão nosso de cada dia, nós estamos reconhecendo a nossa dependência máxima do Senhor. Que para cada detalhe da nossa vida cotidiano, nós dependemos de Deus. Alguns comentaristas, ao longo da história da igreja, os pais da igreja principalmente, quiseram aplicar esse texto, né, de
o pão nosso de cada dia dá-nos hoje como sendo espiritual, simbólico, fosse, por exemplo, através do pão, como o próprio Cristo, relembrando a Santa Ceia, né? Ou a própria ceia do Senhor em si, ou a sua palavra, a comunhão da igreja. Mas Lutero foi um dos primeiros a demonstrar a sabedoria de ver que o pão era um símbolo de tudo aquilo que é necessário para a preservação da vida, querido. Alimento, saúde do corpo, bom tempo, a casa, o lar, a esposa, os filhos, o marido, os filhos, bom governo civil, a paz. Provavelmente nós deveríamos acrescentar que com o pão, Jesus quis se referir às nossas necessidades e não aos luxos da nossa vida. Aquilo que é necessário para que nós possamos viver. Calvino, por exemplo, quando falava sobre essa questão da espiritualização, que os pais da igreja entendiam sobre esse texto, ele dizia que era um absurdo um tipo desse de entendimento. Um teólogo inglês chamado William Barclay vai dizer que quando nós oramos essa petição, nós estamos dizendo ao Senhor: Deus, dê-nos as coisas que necessitamos para comer hoje. Ajude-nos a conseguir o que necessitamos quando formos hoje ao mercado. Dê-nos as coisas que necessitamos para comer quando os meninos voltarem da escola. Quando nós voltarmos do trabalho. Faça com que a nossa mesa não esteja vazia quando nós nos sentarmos hoje para comer. Uma oração singela, queridos. Uma oração simples. Para que Deus nos supra das coisas que nós necessitamos em cada dia da nossa vida. Mas, embora singela, dessa petição decorre algo muito mais profundo do que simplesmente o cuidado simples das coisas cotidianas. Um pedido como esse nos deixa claro que Deus está preocupado com a nossa vida material. Nosso corpo, nossa necessidade física, nossa saúde, aquilo que nós comemos, por exemplo, é preocupação do nosso Deus. Uma oração como essa nos deixa claro que Deus nos quer focados no nosso dia presente. Talvez a mente de Jesus aqui, ou o exemplo de Jesus, tivesse voltado ao relato do povo de Israel no Êxodo. Lembram que o povo de Israel, e isso seria natural para os seus ouvintes, que eles se lembrassem do povo judeu no deserto, onde eles recebiam ali o maná que era suficiente para cada dia da jornada. Uma frase como essa, uma oração como essa, nos deixa claro como a oração funciona, inclusive. Você já pensou se alguém fizesse essa oração e ficasse sentado, esperando o pão cair do céu? Já pensou? Provavelmente ela morreria de fome, né? Simples assim. Essa oração, tão singela, essa petição nos mostra que a generosidade de Deus e o trabalho humano devem estar combinados. Significa dizer que sem Deus nós não podemos fazer nada. Mas significa dizer também que Deus não fará em nosso lugar aquilo que o nosso braço é capaz de fazer. Significa reconhecer a dependência de Deus em todos os aspectos da nossa vida, mas significa também louvar a Deus, porque nós somos capazes de trabalhar para suprir as nossas necessidades. Significa reconhecer que é de Deus que vem todo provento. Mas significa também reconhecer que é de Deus que vem toda a oportunidade para que nós possamos trabalhar pelo nosso provento. Preciso seguir, senão o horário aqui vai, né? Ao clamarmos quando nós seguimos na oração, perdoa as nossas dívidas, nós reconhecemos que o perdão é tão indispensável à nossa vida, como o pão é indispensável para o nosso. No Novo Testamento, querido, nós temos o uso de 5 palavras diferentes para pecado. Ok?
temos 5 palavras diferentes. Uma delas é a palavra que nós vemos utilizada aqui nessa oração. Ofeilema é a palavra grega utilizada aqui, que significa claramente dívida. Significa que nós não pagamos o que devíamos. Literalmente isso. Significa que nós deixamos de cumprir algo que era do nosso dever. Então, quando nós vemos essa frase, e talvez ela não tivesse ficado tão clara assim num primeiro momento, nós vemos Jesus utilizando de outras frases um pouco mais abaixo para explicar melhor essa afirmação do verso 12. Se você olhar no verso 14 e no verso 15, nós vamos ver exatamente uma explicação mais clara, talvez da maneira mais clara possível que Jesus tinha, e segundo Jesus, de nos mostrar que se nós perdoarmos a outros, Deus nos perdoaria. E se nós não perdoarmos, também nós não seríamos perdoados por Deus. Querido, isso certamente não significa que o perdão que nós damos a outros nos garante o direito de sermos perdoados. Tudo bem? Nós não estamos falando aqui de uma troca de favores. Nós não estamos falando, olha Deus, então como eu perdoei a minha esposa, o meu filho, por exemplo, o Senhor é obrigado a me perdoar. Não é essa a ideia, não é um escambo de perdão. Não é essa a ideia. Mas é certo dizer que Deus perdoa somente o arrependido. Uma das principais evidências do verdadeiro arrependimento é um espírito perdoador. Não dá para nós nos dizermos merecedores do perdão divino se em nossos dias, se em nossas vidas, nós não apresentamos um espírito perdoador. É isso que Jesus está dizendo aqui. O fato é que quando Deus perdoa o pecado, Ele cancela essa dívida. Ele cancela essa penalidade. Ele anula a acusação que há contra nós e só perdoa quem sabe que foi perdoado e que sente que foi perdoado. Essa é a questão, é consequência. O fato de nós entendermos o perdão de Deus sobre nós nos faz querer perdoar. Porque a nossa era tamanha, a nossa falha para com Deus era tão grande que nada nas nossas vidas pode se comparar à nossa falta para com Deus. Não há o que não possa ser perdoado nas nossas vidas que Deus não tenha perdoado em nós mesmos. Querido, quando nossos olhos são abertos para vermos a enormidade da nossa ofensa cometida contra Deus, não faz sentido. É um absurdo nós pensarmos que a injúria dos outros contra nós possam parecer tão significantes assim. Lição de casa. Lição de casa. Leia depois a parábola do credor incompassivo. Aqui em Mateus mesmo, capítulo 18. Vá um pouquinho mais para frente depois e leia essa parábola de Jesus. Veja ali como Jesus usa esse comparativo para mostrar para nós hoje o quanto é descabido nós queremos colocar as ofensas contra nós na mesma balança da nossa ofensa para com Deus. Lição de casa. Por fim, nós clamamos a Deus que não nos deixes cair em tentação, mas que Ele nos livre do mal, ou livra-nos do mal. 2 pedidos que deveriam talvez ser entendidos como aspecto negativo e positivo de um mesmo pedido. Parece claro o contexto geral do pedido, mas é importante que nós possamos reforçar nas nossas mentes. Primeiro, o Senhor não nos tenta. A palavra de Deus é clara nesse aspecto. Tiago capítulo 1, verso 15, se você quiser, leia depois, e você vai ver o quanto Tiago é claro que o Senhor não nos tenta. Mas o mesmo Tiago nos deixa claro, um pouco antes,
nos versos 2 e 3 do mesmo capítulo 1, de que o Senhor permite e prova a nossa fé. E Tiago é bem vocal quanto ao benefício que essa provação gera na perseverança em nós, uma vez que a nossa fé é provada. Então, sendo assim, eu creio que nós, e vejo que nós podemos crer, que o Senhor Jesus nos orienta a orarmos a Deus pedindo do seu poder para que nós possamos resistir à tentação do maligno. Claramente. Para que nós não sejamos induzidos a cair quando somos tentados pelo adversário das nossas almas. Jesus nos lembra que nós somos fracos para suportar sozinhos as tentações que se advêm sobre nós. Que bênção será, querido, quando nós percebermos que o nosso livramento não está nas nossas mãos. Nós não temos condições de livrar-nos a nós mesmos, mas nós dependemos da ação do próprio Deus, seja através da sua palavra, seja através da sua igreja, seja através do próprio Jesus, da própria pessoa de Jesus, o Emanuel, Deus conosco. A fé cristã e a fé que nós processamos, que nós professamos, afirma que na palavra de Deus nós firmamos o nosso passo. Ela afirma que é no corpo de Cristo, na igreja, que nós encontramos um ambiente sadio para que nós possamos dividir as nossas dificuldades, que nós possamos chorar uns com os outros, nos alegrarmos uns com os outros, sem diminuir, de maneira alguma, a presença de Jesus conosco. Sem diminuir a figura, a pessoa daquele que ao subir para estar com o Pai, garantiu que o seu Espírito estaria conosco para nos convencer do juízo e do pecado. Nós não estamos sós, querido. Nós temos uma poderosa defesa contra a tentação a partir da verdade que o próprio Deus é aquele que nos protege do mal. Veja que esses 3 pedidos que Jesus coloca em nossos lábios são completos. Incluem de forma total as nossas necessidades. Inclui as nossas necessidades materiais, pão de cada dia. Inclui as nossas necessidades espirituais, o perdão dos nossos pecados. E inclui as nossas necessidades morais, o livramento do mal. Livramento da tentação do maligno. Então parece, querido, quando nós olhamos para esse todo, e aqui eu finalizo contigo, quando nós olhamos para esse todo da oração, Jesus nos dá essa oração do Pai Nosso como um modelo dessa verdadeira oração, da oração cristã, diferenciando essa oração das orações dos fariseus, mas também das orações dos pagãos. De novo, qualquer pessoa poderia recitar o Pai Nosso de maneira hipócrita, de maneira mecânica, de ambas as formas, qualquer um de nós. Mas se nós pensarmos naquilo que nós estamos dizendo ao orarmos, então a oração do Pai Nosso realmente é essa opção divina, essa alternativa divina para que nós possamos combater as 2 formas que Jesus nos apresenta, comparativa, seja ela a hipocrisia, e aqui o nosso egoísmo, ou seja, a irracionalidade, a falta de raciocínio, dessa tagarelice, dessas palavras vãs, dessas repetições, essa falta do significado da oração. Então, querido, com isso você pode perceber que a oração cristã, ela se contrasta com essas alternativas, ou com essas realidades. A oração cristã, ela é teocêntrica. Ela é preocupada com a glória de Deus. Ela é inteligente. Ela não é algo que simplesmente
é dito ao vento, ela traz uma dependência racional em si mesmo. Por isso, queridos, que quando nós nos aproximarmos de Deus para orarmos, não façamos isso de maneira hipócrita, como atores de teatro, né, que buscam talvez o aplauso dos homens, como nós vimos no próprio texto de Jesus, as próprias palavras de Jesus, mas também nem mecanicamente como os pagãos, que é outro exemplo que Jesus nos traz. Tagarelas, cujo pensamento não acompanha aquilo que eles falam. Devemos fazer de maneira racional, humilde, confiante, como crianças, que nós vimos aqui. Crianças na frente do seu Pai. Esse é o chamado de Jesus a nós. Que nós aprendamos a orar, sem vãs repetições, sem a hipocrisia, de maneira sincera, de maneira profunda, entendendo que Ele nos chama para um relacionamento com Ele. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, ou temos perdoado aqueles que nos devem. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe.